Se você quer aprender a fabricar painéis acústicos de forma simples e barata, fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo passo a passo, as ferramentas, as medidas, o tecido que eu utilizei, a manta. Fique comigo até o final, eu vou te mostrar detalhadamente de forma rápida e prática. E agora nós vamos começar demonstrando para vocês os materiais a serem utilizados. Eu vou começar de trás para frente, então a gente vai começar pelo acabamento. Esse aqui é o tecido que a gente escolheu para utilizar, que é o Oxford. Talvez você não consiga ver, mas ele é um tecido onde você consegue enxergar bem do outro lado. Ele também passa bem o vento, se você soprar por ele, vai passar bastante o vento. Isso significa que o som vai conseguir ultrapassar esse tecido e não vai ser bloqueado por ele. Se você pegar um tecido de trama muito fechada, o seu absorvedor, o seu painel não vai absorver as frequências, né? Ele vai repelir as frequências. Então o ideal é que seja um tecido de trama aberta. A escolha aqui foi o tecido Oxford. Aí a cor não vai importar neste caso. O que a gente vai escolher para prender esse tecido é o grampeador. Nesse caso aqui a gente vai estar utilizando um grampeador manual com controle de pressão. E a gente vai estar utilizando o grampo de 10 milímetros. Com o grampeador manual. Estaremos utilizando o estilete e a tesoura. Olha que linda a minha tesoura. Nós iremos utilizar uma parafusadeira com uma broca 3.3 milímetros. Também a parafusadeira com a chave Phillips para estar parafusando nossos parafusos. E o parafuso Phillips de pelo menos 6 centímetros aqui foi o que a gente escolheu, a qual vai estar sendo parafusado com a parafusadeira. Uma outra ferramenta muito importante é a trena. Ela vai ajudar a gente a conferir as medidas e fabricar as medidas no nosso quadro. Para a madeira, nós escolhemos o eucalipto, que é uma madeira mais resistente à flexão do que o pinus, que a maioria das pessoas acaba utilizando. Então, galera, aqui nós vamos dar início na montagem do quadro. Aqui nós temos 1,25 m e aqui nós temos 60 centímetros, ambos por 5 e ambos por 2,5. Como é que nós vamos fazer? O que é importante para nós é a medida interna, 1,20 m por 60. Eu já gosto de posicionar numa mesa para montar aqui, porque você já consegue fazer o esquadro melhor da peça. Se você tentar montar na mão, pode ser que a peça fique levemente torcida, levemente repuxada para lá e para cá. Eu vou estar alinhando aqui. Como as peças são planeadas, já fica muito fácil. Já fica muito fácil da gente estar fazendo esse procedimento. Já inicio com a furadeira. Eu tenho aqui, no caso, 2 parafusadeiras, o que permite eu adiantar um pouco o processo, porque eu não fico tendo que trocar, intercambiar entre a broca e a parafusadeira. Então aqui eu vou repetir o processo. Coloquei um parafuso em cada um dos cantos do nosso quadro, garantindo assim que ele ficou no esquadro. Se eu precisasse movimentá-lo, girá-lo para acertar o esquadro, eu ainda teria condições de fazer isso. Se eu já colocar os 2 parafusos de começo e a minha peça não estiver 100% esquadrejada, fica mais difícil de eu alinhar ela depois. Então aqui garante com que eu consiga fazer um alinhamento bem bacana, e se ficar alguma rebarbinha, alguma interferência aqui, a gente consegue arrumar isso na lixa. Então quando a peça estiver totalmente alinhada, novamente eu recomendo que você apoie para que isso aqui não escape. Trabalhe com bastante firmeza na hora de furar e parafusar. Por que eu não precisei colocar nenhum tipo de cantoneira, nenhum tipo de apoio aqui? Porque eu estou utilizando o eucalipto vermelho e essa madeira ela é muito resistente. Perceba que ela não flexiona com facilidade. Talvez se você estivesse usando pinos ou alguma outra madeira,
ela não conseguiria segurar esse quadro da mesma maneira com que essa madeira aqui, que é mais resistente, consegue. Então eu não tenho torções no quadro, por isso que eu prefiro utilizar esse tipo de quadro aqui. Para essa etapa nós vamos estar efetuando o lixamento da peça, nós vamos usar uma lixa 80 e eu vou estar usando a esmerilhadeira aqui para estar acelerando o processo, mas você pode fazer de forma manual o desbaste dessas laterais aqui, para que não venha machucar a mão ou furar o tecido, deixar de alguma forma incomodando. Então eu vou efetuar esse processo aqui, vai acelerar para vocês aí, mas pode acompanhar. Bom, nós já estamos com o nosso quadro montado, com a nossa peça lixada, não temos mais rebarba, não vai ocasionar nenhum ferimento na mão da pessoa e muito menos não vai rasgar o tecido. E agora a gente vai dar início na fixação do tecido. Como eu comentei com vocês, o tecido escolhido aqui foi o Oxford, da cor preta, para estar fazendo esses quadros aqui. Então eu vou estar fazendo um alinhamento aqui no tecido e a gente vai usar o grampo número 10 com a nossa grampeadora manual para estar fazendo o travamento do tecido aqui no quadro. Eu não economizo nos grampos, tá, galera? Eu não economizo nos grampos. E aqui não tem nada difícil, mas vai um pouco da sua habilidade em ajustar o tecido e alinhar ele, apertar bem ele, porque ele deve ficar bem esticadinho. Então vai contar um pouco aí com a ajuda das suas habilidades também, para estar prendendo o tecido. Uma recomendação é utilizem um bom grampeador, porque eu já utilizei um grampeador mais barato e eu só me estressei. Primeiro que ele não prende muito bem o tecido, depois ele fica engasgando o grampo que não sai, você fica apertando ali e não funciona. Perceba que ficou bem grampeadinho, bem esticadinho. Não economizem nos grampos, porque a manta ela gera uma certa coceira. Então o ideal é que isso aqui fique muito bem fechadinho, que a gente vai apoiar a manta aqui dentro. E a ideia é que não escape nada, nenhum tipo de material da manta. Ela tem uma poeira que irrita a pele, então o certo é isso aqui ficar bem lacradinho. Como as quinas já não estavam mais vivas, é o que eu falei, a gente defende o canto do tecido. Outra coisa que eu esqueci de comentar é dividir o tecido a ponto que você consiga cobrir aqui e aqui, né? O tecido por si só, pelo seu tamanho mais curto, ele já consegue fabricar o quadrinho. E tem gente que usa o TNT para dar o acabamento, mas eu vou virar o próprio tecido aqui para poder dar o acabamento final depois de colocar a manta. Na segunda parte, eu trago o tecido aqui esticando de forma dobrada assim. Eu venho aqui e prendo ele todo aqui de forma dobrada, para que depois disso eu consiga puxar ele aqui e finalizar ele aqui. Eu vou demonstrando aos pouquinhos para vocês. Então, gente, a gente já tem uma das laterais do tecido grampeadas aqui. Então ele está esticadinho aqui embaixo e a gente tem a segunda lateral dele fixada aqui. Eu deixo essa parte para finalizar por último, onde também eu vou ajudar a dar uma esticada aqui no tecido, tanto para cá quanto para cá. Então isso aqui vai ficar bem firme. Agora a gente vai colocar a manta aqui dentro, vai trazer a ponta do tecido aqui para cima e vai finalizar ele por aqui. Eu vou estar mostrando para vocês agora. Como você pode perceber, a manta coube certinho aqui, no 60 por 1,20, ela já vem pronta. Ela também tem essa altura de 5 centímetros, que foi a escolha da lateral do nosso sarrafinho.
Então eu já tenho todo o tecido esticado pela parte de baixo. Eu vou trazer ele para cá agora e vou grampear ele aqui e depois eu finalizo as laterais. Então, conforme eu mostrei para vocês, o tecido já está grampeado nos dois sentidos. Agora eu vou pegar o resto, porque eu comprei mais tecidos para fazer mais quadros. E eu corto ele uma vez só no tamanho correto. Então aqui eu já estou fechando e dando acabamento no nosso quadro. Tem gente que fecha essa parte aqui com TNT para, enfim, baratear e tal. Mas eu prefiro já levar com o mesmo tecido que é o Oxford. Perceba que aqui ele já vai ficar finalizado, tá? Esse é um painel que eu vendo. Se você precisar, você pode encomendar comigo. Então esse aqui, como vai ser para venda, eu vou dar um acabamento excelente aqui, vou finalizar aqui e depois eu mostro mais para vocês. Bom, para você que chegou até o final, aqui já é os painéis prontos, tá? Eu tenho um de 5 centímetros e também temos um de 10 centímetros pronto. Eu vou estar mostrando para vocês como que ficou. Essa aqui é a parte da frente do painel, o tecido ficou todo esticadinho aqui. E aqui nós temos a parte de trás, onde eu passei 2 fileiras de grampo para dar o acabamento aqui. A primeira é embaixo e a segunda por cima, depois que passa a volta do tecido. E para fixar lá no lugar, aí você pode estar escolhendo como que é melhor para você fazer a fixação, com ganchinho, com parafusinho. Esse aqui é o painel de 10, partindo do mesmo princípio, 2 fileiras de grampo, tecido todo bem esticadinho, os acabamentos na lateral que dá um pouco de trabalho para fazer, mas está aqui. Esse aqui então contém 2 mantas dentro. E ficou assim o acabamento do nosso painel de 10. Não é tão pesado, eu não tenho o peso exato aqui, mas eu vou fazer uma estimativa de peso para vocês, para poder falar para vocês. Inclusive esse aqui vai pendurado no gesso. Esse aqui vai ser uma nuvem, vai ser pendurado 2 desse no gesso. Só para você saber, eu tenho no meu quarto também pendurado no gesso e suporta. Não é muito fácil de fazer, mas dá para fazer, dá para pendurar. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva aqui no canal, tire suas dúvidas. Se precisar de mais alguma coisa, mais um detalhe, não esqueça, deixa nos comentários. Valeu!